Alô, bom dia. São 3h30 da manhã. Estamos gravando o nosso vídeo de hoje para o canal Guia dos Perplexos e temos várias perguntas. Graças a Deus, os nossos visualizadores começaram a fazer perguntas e aí eu agora embarquei na do professor Jonathan com a permissão dele. Professor responde. É muito interessante fazer um vídeo diretamente sobre um assunto que você sabe que interessa a um ou mais pessoas de um determinado grupo. Bom, fico devendo ao nosso visualizador que perguntou quais os principais magos negros da história. É preciso um aprofundamento maior, um estudo maior. Então, fico lhe devendo, né? Não seria muita leviandade eu fazer essa lista assim, de memória. Então, mas vou fazer. E agora, as duas perguntas que eu vou responder nesse vídeo, eu vou responder duas, facilmente. Uma é, o que é o astral? E a segunda é, nunca mais você fez viagem astral? Porque parece que eu tenho citado coisas do passado e não tenho feito no presente. Bem, então, primeiro, o que é o astral? A figura mais fácil de entender o que é o astral seria essa aqui. Essa que está do lado de cá. É como se fosse um edifício. Tá vendo? É um edifício. Você está aqui. E você vai subindo, de acordo com as suas capacidades, você vai subindo, subindo, subindo. Você vê que cada uma seção tem cores. Ó. Tem aqui a rosa, depois tem a azul, depois tem a azul mais claro e a branca, que é, vamos dizer assim, para mim ainda não é acessível. Quando você aproxima uma dessas seções, é só você ver que ela é dividida, ó, tá vendo? Tem círculos. Esses círculos, cada círculo desse é um portal. Abaixo desse tem um, chamado Clipar. Deus me livre de ir lá, né? Que é o inferno. Mas, então nós começamos daqui. Então já estamos aqui. E aí nós temos que fazer o quê? Para chegar, que é Malkuth, para chegar em Yesod, eu tenho que ultrapassar esse portal. O nome é portal. Então isso aqui seria o astral, mais um segmento desse imenso edifício, que são 12 andares. Eu já cheguei ao 18, ao oitavo, e é essa experiência que eu vou cantar hoje. Então eu faço, pelo menos, meu querido, 2 vezes por semana a projeção astral. Continuo fazendo pelo menos 2 vezes. E vou contar a mais recente. Então é assim, olha, o astral é assim, quer dizer, é um edifício enorme, praticamente infinito, mas que é representado didaticamente dessa forma, e num close seria assim, cada linha dessa é um portal, você não pode descer aqui, se você descer vai ver coisas que você não vai gostar. Nós estamos aqui chamado Malkuth, o reino, e aqui seria Yesod, o primeiro, o mais comum, o mais fácil. Aqui temos uma coisa, essa linha aqui significa um portal, a gente chama portal, é uma barreira, é um muro, é uma parede de separação. E aí você vai ver que aí tem outro aqui, para chegar em Tiferet. E assim sucessivamente você não vai conseguir chegar em nenhum dos mundos, são 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o Clipar, que não se coloca, que é o 12º, dos cascões, das larvas e dos bichos. Então, o que acontece? Eu faço 2 vezes por semana, pelo menos, em média. Então, isso é o astral. Seria como se fosse um edifício de 12 andares e que você fosse subindo andar por andar. Tá bom? Então, você começa do andar de baixo, que é o Malkuth, e vai subindo. Sobe para o primeiro andar. Então, do primeiro andar, você sobe para o segundo andar, de acordo com as suas capacidades. Aprender a fazer isso
não é fácil não, olha, que o livro que ensina a fazer isso está aqui, tem o nome de Projeciologia. Foi escrito por Dr. Valdo Vieira, olha o tamanho da criança, e tem 5 maneiras. Aqui nós temos 5 modos de fazer a projeção astral. Então, quando eu só faço consulta, claro que eu não vou ler esse livro, nunca li esse livro, mas faço consulta. Por exemplo, quando eu fiz a regressão com a doutora Elizabeth, eu induzi ela a uma projeção astral. Não parece? Foi pelo pensamento, simplesmente, olha como foi simples. Ela deitou, lúcida, e aí eu induzi ela pelo pensamento a fazer uma projeção astral. Então é a mais fácil, mais comum. Eu faço em pé numa fila de banco, de repente eu estou esperando a minha vez, eu faço a projeção astral pelo pensamento. É a mais simples. Você pode induzir o seu pensamento a fazer uma projeção astral e ir para outro plano com facilidade. Então, quem está habituado é muito simples. Agora, atravessar essa barreira nem sempre é muito fácil. Então, seria mais ou menos assim. A figura que vocês já conhecem comumente está aqui, né? Nós separamos aqui para vocês a figura total, né? Sem divisões, seria essa aqui. Então, isso seria ela sem divisões. Essa nuvem é a clara do ovo de Javé. Ele é um ovo. A clara do ovo de Javé. E aqui seria a gema do ovo de Javé. Então, na clara, ninguém pode ir. Na gema é que nós estamos. E é na gema do ovo que nós fazemos todo o nosso trabalho. Nós vivemos aqui. Ele pesa 95 quilos aqui dentro. Só nesse plano. Olha aqui o outro. Aqui você está vendo o clipado. Está vendo? Ó? Aqui tem o 12º. Naquele outro não tem, mas aqui tem o 12º. Deus me livre de descer para lá. Então, aqui está a figura completa. Então, é um ovo, uma gema, dentro de Reshit, lembre-se, tudo é circular, então esse círculo é Javé, ao redor de Javé tem Reshit, e nós estamos aqui não vamos, eu não tenho a menor ideia de ir, e aqui nós estamos no ponto de partida. Bom, esse ponto de partida, didaticamente, nós consideramos como sendo a figura que nós tínhamos mostrado a vocês, que é didática, simplesmente didático. É difícil 12 andares. E você vai subindo, cada andar é um mundo. O problema é esse, cada andar é um mundo. Você passa do primeiro para Malkuth, que é esse mundo, esse universo. Quando você passa para o segundo universo, você está em outro universo. É assim que acontece. E você pode fazer de 5 maneiras. Dr. Valdo Vieira aqui explica claramente o livro Projeciologia. Então, e doutora Elizabeth, quando eu fiz a regressão, eu induzi ela pelo pensamento. Agora eu vou contar a minha última experiência. A minha última experiência foi no 8º plano. Quando a pessoa não tem o hábito, ela cai num desses planos ou dimensões. Ela cai e ela não sabe onde cai. Então ela pode cair em qualquer deles. Por isso as experiências de EQM, experiência quase morte, são diferentes. Porque a pessoa cai num deles e não sabe onde está. Mas quando você tem o hábito de fazer, você já vai direto. Então nessa experiência de hoje, que eu vou lhe dizer, tem 1 mês mais ou menos, é a que eu tenho assim, mais interessante para contar. Nós temos um pequeno grupo, um grupo reduzido. E esse grupo reduzido, ele tem o hábito de se reunir, cada um de nós faz um trabalho específico, e nós nos reunimos para fazer uma autocrítica. O que é uma autocrítica? Eu digo o que eu faço uma avaliação das últimas coisas que eu fiz. Depois que eu termino, o outro membro do grupo faz as observações que ele acha que deve fazer em função da minha narrativa. E assim nós fizemos. Quando chegou a minha vez, antes de eu falar, neste dia, então, antes de eu falar, um dos membros do grupo, uma mulher,
A função dela é completamente diferente da minha, mas todos somos especialistas. Ela disse para mim que tinha alguma coisa a falar sobre a última vez que nós tínhamos nos reunido. Nós tínhamos nos reunido a última vez e nessa reunião eu tinha dito alguma coisa e ficou pendente. Ficou algo pendente. E ela então disse que queria falar sobre aquilo. E ela falou. Mas ela falou, ela estava frente a frente de mim. Somos poucos, mais ou menos 5. Mas o que ela falou foi alguma coisa brutal. Eu jamais esperava. O que ela disse, ela fez uma análise da minha metodologia, né, de trabalho que derrubou tudo. Todo o meu edifício caiu. Na hora, eu suportei bem a crítica. Eu achei que aquilo seria uma opinião, mas não foi bem assim. Ela falou durante uns 40 minutos, depois passou para outro, depois passou para outro, depois para outro. A minha avaliação, primeiro eu fiz, veja bem, depois ela, depois outro, mas o dela é que foi o pesado. Porque a maneira como ela avaliou uma experiência passada minha derrubava toda a minha metodologia. Então, eu fiquei reduzido a pó, a nada. Eu pensei que eu tinha absorvido bem a crítica. Eram as 10 horas da manhã, mais ou menos. Mas não tinha. Quer dizer, na verdade, nós continuamos conversando, cada um foi dando a sua opinião, aproveitou que ela já tinha começado a fazer a crítica. Engraçado é que não foi da minha última experiência, foi da penúltima. E eu pensei que tivesse absorvido, mas na verdade aconteceu o seguinte: isso aconteceu por 10 horas da manhã, mais ou menos, e quando foi à meia-noite, agora vai começar, viu? Se prepare. À meia-noite, era um domingo, eu amanheci, meia-noite, desconfortável, eu estava todo mijado, todo cagado, o lençol da cama, o cobertor estava tudo. Minha esposa, eu tive que acordar ela, então eu fiquei em pé, me despi, tirei a roupa, fui tomar banho, e é uma situação horrível, uma situação que eu não sei se seria ridícula, cômica ou trágica, mas era isso. Já pensou se acordar meia-noite, completamente cagado, mijado e sem saber o que é que está acontecendo? Mas foi o impacto do que ela disse, calou fundo, porque derrubava tudo o que eu sei, derrubava todo o meu método, colocava para baixo, quer dizer, destruía toda a minha metodologia de trabalho. Mas, dentro da discussão, tudo foi resolvido. Então, não ficou na experiência dela, na crítica dela. Os outros, comentando, foram fazendo reparos e terminou tudo ficando bem, aparentemente. Só que a crítica dela calou fundo no meu ser. Foi bem fundo. E marcou, me causou um trauma profundo que eu não tinha noção de quão grande era aquele trauma. Então, só aconteceu, o efeito foi retardado, o efeito só aconteceu à meia-noite do domingo. 10 horas, então, foi o fato da manhã, e meia-noite do domingo eu acordei, cagado, mijado, o lençol, a cama, estava uma coisa horrível, né? Imagina você a cena. Tem que rir, porque então eu acordei minha esposa, como eu lhe disse, entrei no banho, eu tirei roupa, tudo, entrei no banho, tomei um banho, e a minha esposa então recompôs tudo, e aí colocou uns panos para me reforçar para o dia seguinte. Eu tinha uma aluna no dia seguinte às 8h30. Então o que é que aconteceu? Às 7h30, naquela noite, não aconteceu mais nada. Só xixi. Quer dizer, eu perdi o controle do aparelho urinário, do esfíncter urinário. Fiquei com poliurese. Então fiz xixi. Acordei mijado, né? Mas só. Não fiz mais cocô. E aí eu telefonei para minha aluna às 7h30 e falei assim: Deise, você vem aqui 8h30 de hoje. Ela disse: daqui a pouco estarei aí. Faça um favor, passa numa farmácia e compra um pacote de fraldão para mim, depois eu te explico. Aí ela disse: pois não. Aparentemente eu estava bem.
O problema era a cabeça. Quer dizer, o problema era a cabeça, né? Pela crítica dela, o que eu fazia não valia merda, não valia nada. Então, teria que deixar de fazer o que eu faço, pela avaliação dela. Só que os outros também deram suas opiniões, principalmente uma das pessoas presentes, que mudou completamente a visão dela e nós terminamos a reunião, devo frisar isso bem, né, revalorizando o meu método, tirando aquela impressão negativa que ela teve. Ela fez a análise de algo de uma maneira errada, baseado em alguma coisa que ela entendeu de outra maneira, ela entendeu errado, eu próprio fazendo a narrativa, mas ela entendeu errado, e então essa outra pessoa fez uma análise, mais uma análise correta, e tudo terminou bem, pelo menos aparentemente. 10 horas da manhã, 11, 12, 13, 14, à meia-noite acontece o fato. Eu acordo daquela maneira ridícula. E aí, como eu disse, no dia seguinte, às 7h30, telefonei, só estava mijado, tive que tirar a roupa de novo, me mudar. A minha esposa reforçou e eu disse, não vou deixar de atender a minha cliente. E pedi a Deise que trouxesse um pacote de fraldão. Ela trouxe. Eu disse, depois eu explico. Não me impedia de nada. Eu estava vestido normalmente, eu atendo domiciliarmente e atendo por computador, dependendo da preferência do cliente, do aluno, do paciente, como vocês quiserem. Atendi. A Deise chegou, ficou vendo alguma coisa, vendo a lição dela que eu ia fazer naquele dia, eu ia fazer um jogo de tarô, e ela ficou mais ou menos arrumando quais seriam as perguntas que ela ia fazer ao tarô. Enquanto isso, no quarto, a minha esposa me reforçava para que eu pudesse não ter, porque eu não tinha controle. Eu perdi totalmente o controle do esfíncter genital e do esfíncter anal. Quer dizer, eu me mijava sem querer, eu me cagava sem querer. Mas ela não sabia disso. Isso tudo acontecia de tal maneira que ninguém percebia. Bom, isso foi o que aconteceu. Eu atendi a Deise. O dia foi normal, e quando foi, fiquei botei o fraldão, portanto, né? A minha esposa botou o fraldão, uma coisa extremamente desconfortável, que eu jamais pensei usar, e aí eu fiquei mais seguro, porque com o fraldão agora não tinha perigo. Depois de atender a Deise, então passei o dia bem, claro, de vez em quando me mijando todo, tinha que mudar de roupa, várias mudas de roupa várias vezes, e o que é que acontece? À meia-noite aconteceu o fenômeno. À meia-noite eu acordei. E quando eu acordei à meia-noite, eu acordei, estava só mijado, não estava cagado, não, estava só mijado. Acordei lúcido, acendeu todas as luzes assim, tchum, e eu acordei. Pronto. Onde é que eu acordei? Na 8ª dimensão. Então, foi espontânea? Foi. Então, se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acordei aqui em Daat, a 8ª dimensão. Eu estava nesse universo. Esse universo já está perto dos 3 últimos. Olha, eu fui levado a uma dimensão muito alta. E aí... O quarto iluminou-se de uma luz imensa, e essa luz imensa fez com que desaparecesse todas as formas, ou seja, o mundo material, as paredes, os móveis, tudo do quarto desapareceu, e só havia aquela luz. E dentro daquela luz era como se fosse um espaço, uma imensa tela. Dentro dessa tela, então, a viagem astral, veja como é uma coisa fácil. Eu fui levado pelo meu anjo guardião, ele estava do meu lado. Eu fui levado. Eu, sentado, quando eu vi que eu estava vendo outra dimensão, então ele me levou mais para perto, e aí eu estava bem perto. O que acontecia à minha frente era o seguinte: era uma enorme ponta de flecha. Essa ponta de flecha era feita por fardos de trigo, pacotes de trigo enfardados, amarrados
de maneira que formavam ponta de flecha, e bem divididos. Cada ponta daquela era um tipo um conjunto de fardos em ponta de flecha, bem divididos, totalmente bem divididos. Veja como é que foi a experiência. Então, eu pensei, na minha mente, Senhor Javé, meu Deus e meu Senhor, Rei do Universo, eu vou ficar nesse estado pelo resto da minha vida ou por quanto tempo? Quando eu pensei isto, uma grande mão que eu vi, do braço até a mão, com uma manga grande, apareceu, pegou aquele fardo de trigo, aquela flecha, a ponta da flecha. Quando ele pegou, ele puxou para frente, ele deslocou, separou, porque era uma ponta de flecha, eram pontas de flecha, mas todas elas, entendem? Eram segmentos bem delineados, bem delimitados, e todos eles era trigo. Estou bem, viu? Porque Jesus Cristo disse que quando vier vai separar o joio do trigo. Ali era trigo. Então, parece que eu estou bem com o homem lá em cima. Então, aquela mão grande, pegou a ponta da flecha, o último segmento, e puxou para frente. Puxou nitidamente. Ficou perto de mim. Ficou a uma distância pequena. Era imenso, era enorme. E aí, a voz dele disse assim: você está aqui, mas não sabe. Agora, veja o que pode fazer minha mão poderosa. Eu me lembrei do filme Moisés e Cécio B. de Maile, porque Javé diz isso a Moisés antes de abrir o Mar Vermelho em dois. Não teve como não me lembrar. A frase é a mesma. Veja o que é capaz de fazer a minha mão poderosa. Você está aqui, mas não sabe. Colocou a mão sobre o fardo, sobre aquela ponta de flecha, que era larga, cheia de fardos de trigo bem atados, bem amarrados, e fazia uns quadrados, uns tipos de quadrados. E aí ele disse assim: você está curado a partir de agora. Assim, exatamente aqui. Eu estava na 8ª dimensão. Sei que estava na 8ª dimensão porque vi o braço dele. Então eu estava aqui em Da'at. Um universo de pura luz. Não via nada mais além de luz, e o que ele me mostrou foram os fardos de trigo. E do meu lado, o meu anjo guardião. Porque eu não faço uma viagem astral sem o anjo guardião, ou sem meu mestre. Então ele do meu lado. E aí, aqui eu estava aqui, então só via muita luz, uma luz absolutamente, vamos dizer, que não permitia ver mais nada além daquela luz e aquela ponta de flecha de fardo de trigo. Ele disse aquilo com uma clareza imensa: veja do que é capaz a minha mão poderosa. Você está aqui, mas não sabe. A partir de agora você está curado. Era novamente meia-noite. Então, eu não discuti nada, não disse nada, a visão se apagou. Ou seja, eu voltei para o corpo. O anjo desapareceu. Então, isso foi uma viagem astral. Eu fui levado até o oitavo plano ou dimensão astral. Tem menos de um mês a experiência, foi uma das mais impressionantes. E aí eu voltei a dormir. A fralda tinha absorvido alguma coisa de xixi que eu fiz, então eu voltei a dormir. Acordei de manhã, por volta de 8 horas da manhã, normal, e aí a fralda continuava somente com aquele pouquinho de xixi. Minha esposa trocou, colocou um fraldão novo, e aí eu, durante aquele dia, para surpresa minha, eu não fiz mais nada. A fralda foi colocada, portanto, de novo à meia-noite, e quando eu acordei às 8 horas da manhã do dia seguinte, eu estava completamente seco. Não tinha feito nada. Então, ela trocou a fralda e eu fiquei... Mas eu esqueci de dizer uma coisa. 2 dias eu passei nessa situação. Eu passei o domingo, de meia-noite para a segunda, e a segunda para a terça-feira. Então, passei 2 dias nesse inferno, mas não parei a minha atividade. Então, você veja o impacto que pode ser
uma informação, uma deformação, porque ela acabou com o meu trabalho, a crítica dela acabou com o meu trabalho, mas eu tinha uma defensora que reconstituiu tudo, justificou e ficou tudo muito bem esclarecido e eu voltei, então o grupo todo voltou a perceber que ela entendeu errado alguma coisa, mas ela foi sincera. Nós temos muita intimidade, somos assim um grupo de irmãos, né, e de estudiosos que conhecemos o que é isso aqui e estudamos projeciologia, Dr. Valdo Vieira, nós consultamos frequentemente esse livro, né? Então a criança é essa aqui. E aí eu sabia pelo meu anjo guardião que eu estava na 8ª dimensão, o braço dele era enorme, puxou a ponta da flecha onde eu estava, ficaram outras pontas, porque eram pontas de flecha, mas cada uma bem delimitada, bem amarrada, bem simétrica. Ele puxou e disse: você está aqui, mas você não sabe. Agora veja do que é capaz a minha mão poderosa. Puxou a ponta da flecha para frente e disse: a partir de agora você está curado. Eu tinha passado 2 dias de inferno, porque você imagina o que é você perder a capacidade, né, sobre esfíncter anal e genital. Então eu mudava de fraldão pelo menos 2 vezes por dia. E aí foi uma experiência interessante, e você veja como é a viagem astral. Nesse caso, eu não tive a intenção de ir. O meu anjo me levou, porque ele sabia que eu estava sofrendo muito e que eu tinha sofrido um impacto emocional. Aquilo que aquela minha amiga fez foi como se fosse uma bola de energia negativa que pegou na minha mente e no meu corpo e me desconstruiu. Ela desconstruiu todo o meu sistema neuroglandular. Eu perdi a capacidade neurovegetativa, fui afetado, e aí, nesse caso, especificamente no sistema digestivo e excretor. Perdi a fome, não sentia vontade nenhuma de comer. Bom, o fato é que 2 dias depois de viver nesse inferno, aconteceu o fato. Estava eu na 8ª dimensão, pura luz, nada além de luz. Não via nada além de luz. Não me foi permitido, somente aquela flecha, né, uma ponta de flecha, e deitei, dormi imediatamente. Isso 2 dias depois que eu tinha passado nesse estado lastimável. E acordei com um pouquinho de xixi na fralda, aí tomei banho, troquei a fralda, e durante aquele dia, todas as vezes que eu senti vontade de fazer xixi, eu fui no banheiro, fazia o que a gente faz normalmente, sacava o pinto e fazia o xixi normalmente. Voltei a recuperar, como ele prometeu: você está curado, pronto. Tudo voltou ao normal em 2 dias. Isso foi uma viagem astral, não foi uma das últimas, impressionante, onde ele mostrou o poder dele. Veja do que é capaz a minha mão poderosa. É a frase que Cécio B. de Maire coloca na boca de Moisés, antes de Moisés, com o cajado levantado, divide as águas do Mar Vermelho. Aquele braço grande com uma manga enorme. E aí a voz era dele, porque é inesquecível. O tom da voz, a autoridade, a maneira como... E pura luz. Eu não via nada, ele não me permitia ver nada, porque não é que não tenha nada, é um mundo, é um universo. Só que ele não me permitia ver. A gente não tem poderes. É assim, o que ele permite é isso que você vê. Pronto, normalizou. Eu estava curado, como ele disse. E aí ainda usei o fraldão mais um dia, do mesmo modo, quando queria ir no banheiro, tirava tudo, e aí ia no banheiro, eu estava curado realmente. Então, você veja o que é uma viagem astral. Então, eu subi nesse edifício, né, subi vários andares, aqui é mais complexo, né? Aqui é uma análise mais complexa. A simples é essa aqui, né? Então são 12, o clipar nós mostramos a vocês aqui, não aparece,
só aparece nessa figura. Ó, nessa figura aparece, então aqui é o inferno, então abaixo de Malkuth, que é o nosso universo, existe um outro universo que eu nunca fui lá, graças a Deus, nem pretendo ir. Então eu estava de Malkuth, passei por Yesod, passei por Tiferet e fui subindo. Então, acabou o problema, eu estava curado realmente, como ele disse. Achei maravilhoso. Claro, não vou dizer a vocês, eu fiquei numa alegria enorme. Eu tinha feito uma viagem astral espontânea, caí, levado pelo meu anjo guardião, caí na oitava dimensão, que se ele me permitisse eu teria visto tudo, porque cada um é um universo semelhante ao nosso. Eu digo semelhante porque eles fazem com que as formas se adaptem a uma maneira que nós possamos compreender, porque nada tem forma. Nada lá tem forma. A partir da terceira dimensão, nada tem forma. Então, o mundo natural, depois o preternatural. Aí, o mundo astral é o caminho entre o natural, que é Malkuth, e o preternatural, que é todo o resto. Toda essa escadaria aqui. Então, cada um é um universo dividido por portais. Eu tinha sido levado por esses portais todos, pelo meu anjo guardião, e fui levado até o oitavo. E aí aconteceu o fenômeno. Isso foi uma das últimas projeções astrais. Então, professor, o senhor tem feito projeções astrais pelo menos 2 por semana. Essa foi impressionante, porque eu pensava quanto tempo eu ficaria com aquela coisa, mas imediatamente a cura foi imediata, como ele disse, a partir de agora você está curado. Então isso foi uma projeção astral, fui levado pelo meu anjo guardião, eu não decidi que ia, né? Quando eu acordei, que sentei na cama, eu já estava diante daquela imensa luz, tudo desapareceu, só tinha aquela luz. E dentro da luz essa seta, essa ponta de flecha. E os fardos de trigo bem amarrados, e ele destacava a primeira parte da ponta da flecha, que era o meu momento, o meu presente. Pronto. Então você vê, eu continuo fazendo projeção astral, essa foi impressionante, porque aconteceu em mim e porque assim cessou imediatamente. Toda aquela sintomatologia, todo aquele problema acabou de repente. Então você vê o que é capaz de fazer uma projeção astral. Você não imagina o que essas viagens são capazes de fazer. Só que não me foi permitido ver nada naquele universo. Veja, cada um desses planos é um mundo, é um universo semelhante ao nosso. Só que ele não me permitiu ver. Não, nós não temos poderes. Eu não tenho poder nenhum. Eu vejo aquilo que ele permite. Temos que correr, só temos 2 minutos. Então o que ele me permitiu ver foi só isso. O resto era pura luz. E assim como a luz acendeu, assim a luz apagou. Eu suavemente voltei a dormir e no dia seguinte, pronto, acabou, cessou. Então isso foi uma das últimas projeções astrais. Eu faço pelo menos 2 por semana. Não faço nunca sem pedir permissão a ele, nunca sem a companhia do meu anjo guardião, nunca sem a companhia do meu mestre. Porque não é brincadeira você ultrapassar esses portais. Então, o que é o astral? Volta a responder. O astral é exatamente essas. Então, no nosso mundo também, eu poderia fazer uma projeção astral no nosso mundo. Tive um amigo meu que foi para o quarto da namorada dele e viu ela vestida de camisola, pronta para dormir. Então, pode ser aqui, né? Então, esses círculos mostram as barreiras, os portais, nós chamamos de portais. É como se fosse um edifício de 12 andares, o de baixo já mostrei para vocês, né? Que é o Clipar. Deus me livre de ir lá, é o mundo dos bruxos, dos feiticeiros, dos magos, dos demônios, do diabo. Então eu estava aqui, em Date. Não foi me permitido ver nada além da luz. Ele irradiava, ele irradiava uma luz imensa. Ele se projetou até ali, então ele se dignou descer de Keter e foi até ali. E ali ele fez o milagre, porque foi uma coisa assim, instantânea. Você está curado.
Então eu tenho feito, pelo menos eu faço, é comum, é um hábito, pelo menos 2 vezes por semana. Essa foi uma das mais impressionantes por causa do resultado. Você vê que magia é ciência prática. Não é sonho, não é fantasia, não, acontece é assim. Acontece, você faz a projeção, o que acontece na projeção vai se mostrar no concreto, né, absolutamente claro. Então, ele disse à meia-noite, e às 8 horas da manhã seguinte eu já estava só com um pouquinho molhado de xixi. E não tive mais, depois de 2 dias de inferno, porque atendia todo mundo por computador ou por presença. Eu continuei meu atendimento, mas era muito difícil, né? Porque eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas nenhum dos alunos soube, a não ser o pequeno grupo que a gente faz e continua fazendo a análise da nossa metodologia de trabalho, cada um com seu ofício, cada um especificamente. Essa foi uma impressionante, porque o resultado foi imediato e porque eu vi o braço de Javé. Como numa EQM também, um dos nossos visualizadores pediu, eu mandei várias EQM. As EQM são feitas sem que a pessoa queira, ela cai lá. Por isso, cada uma delas é num mundo diferente. Nesse caso, eu não fui porque quis, mas o meu anjo me levou porque ele sabia que eu estava muito angustiado e eu não podia trabalhar daquela maneira, e eu sou bastante útil às pessoas. Pronto. Então está aí um exemplo de uma projeção astral. Não foi feita voluntariamente. Eu não tive tempo de pedir permissão a Javé, de pedir que ele deixasse o meu anjo ou o meu mestre do meu lado. Quando eu acordei, tudo já tinha acontecido, tudo já tinha providenciado. Isso foi uma projeção astral. Em que dimensão? Na 8ª dimensão. Por que eu sei que estava na 8ª dimensão? Porque eu vi o braço de Javé. Então estava aqui. É um universo semelhante ao nosso, vamos dizer assim, grande, enorme, né? Muito maior do que o nosso. E as formas que eles dão, respondendo o que é o mundo astral, é a forma que eles querem para que nós possamos entender. Então, as formas não existem, mas eles dão uma forma que é para que nós possamos compreender. Então, essa forma pode ser variável de pessoa para pessoa, porque o que ele quer é que a pessoa entenda o que é que está acontecendo, onde ela está. Então, a forma pode ser variável, né? E aí aconteceu aqui. Eu fui até a 8ª dimensão, o 8º mundo, o 8º plano astral. Então, só falta visitar os 3. Eu não sei se até o final da minha estadia aqui eu conseguirei o mérito ou a benevolência, o beneplácito de visitar. Foi impressionante, porque foi assim, sobre mim mesmo. A cura foi imediata e eu fiquei impressionado com o poder da palavra dele. Veja do que é capaz de fazer a minha mão poderosa. Você está curado. Botou a mão sobre o feixe de trigo, um daqueles que estava ali, e disse: você está curado. E eu estava curado, realmente. Então você não imagina o que é uma viagem astral, você não imagina o que é o astral, mas é isso, um edifício que nós representamos como sendo assim um edifício de 12 andares. Aqui nós vamos cada vez ficando mais sutil, 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 aqui é denso, vai ficando sutil, sutil, cada vez mais sutil. Aqui é de uma energia Azilut. É o primeiro mundo, Beriá é o segundo, Yetzirah é o terceiro mundo e Asiá é o último mundo onde nós vivemos. A minha experiência, portanto, foi no mundo de Beriá, onde ele já está. Então, essa foi uma experiência interessante e eu continuo fazendo pelo menos 2 vezes por semana. Então, espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham visto que uma projeção astral, que uma vivência astral não é uma brincadeira e que ela tem uma realidade comprovada. E eu faço questão disso, da comprovação, porque sem a comprovação é fantasia. Então, aqui está. 2 vezes por semana, pelo menos, eu faço. Muito obrigado. 39 minutos, já passamos 4 minutos
E espero que tenham entendido. Visualizem, dê o seu like, inscrevam no canal. Muito obrigado por terem nos prestigiado. Professor responde. Jonathan, estou usando o seu mote sem lhe ter pedido. Até a próxima, que eu vou em frente.